Olá! Que tal a gente embarcar numa jornada por um texto muito antigo? Vamos seguir os passos de um investigador, conhecido como o pregador, na sua busca pessoal para entender o sentido de tudo que acontece debaixo do sol. É uma investigação fascinante. Vamos lá! E olha que interessante, a investigação já começa com a conclusão. Antes mesmo de apresentar qualquer prova, o pregador já entrega o seu veredito. Uma afirmação assim absoluta que serve de base para tudo que vem depois. Tudo é vaidade. Mas o que será que isso quer dizer de verdade? Então, esse ponto aqui é crucial para a gente entender o resto. A palavra original em hebraico é hevel, e a tradução vaidade pode confundir um pouco, porque não tem a ver com orgulho ou arrogância, sabe? Hevel significa algo passageiro, sem substância. Pensa no vaporzinho que sai da nossa boca num dia frio. A gente vê por um instante e pronto, sumiu. É essa a natureza da realidade que o pregador vai investigar. A primeira prova que o pregador apresenta vem da observação do mundo natural. Ele olha ao redor e o que ele enxerga não é um palco montado para o drama humano, mas sim um sistema de ciclos que não param, que se repetem, indiferentes a nós. E aqui está o grande contraste que ele aponta. A vida humana é curta, é uma passagem. Uma geração aparece, vive sua vida e, inevitavelmente, desaparece, dando lugar para a próxima. E no meio desse fluxo todo de gentinho e de vindo, a Terra continua lá, indiferente. Ela é o pano de fundo permanente para a nossa existência que é, por natureza, tão temporário. E a observação dele é bem detalhada. Ele percebe que o sol nasce, se põe e no dia seguinte faz tudo de novo. O vento sobra para lá e para cá, em circuitos, mas sem chegar a um destino final. Os rios correm para o mar, mas o mar nunca transborda. É um movimento constante, que cansa e que, na visão dele, não parece ter um grande objetivo. Bom, saindo da natureza e vindo agora para a humanidade, se o mundo natural é esse ciclo todo indiferente, qual é o nosso lugar nisso? O pregador, então, foca no esforço humano, no trabalho, na labuta do dia a dia que ocupa a maior parte da nossa vida. Essa pergunta é o coração da investigação. Depois de tanto esforço, tanto cansaço, qual é o lucro real? Aquele que dura, o que de fato sobra depois de uma vida inteira de trabalho? A resposta que ele encontra é bem desoladora. Ele conclui que a experiência humana é marcada pelo cansaço e pela insatisfação. Nossos olhos e ouvidos nunca se sentem completos. A história parece sempre se repetir. E no final das contas, tudo e todos acabam sendo esquecidos. Essa frase resume bem a visão dele sobre a história. Para ele, não existe nada realmente novo. A tecnologia muda, os impérios sobem e descem, mas os padrões da experiência humana, esses continuam os mesmos, num ciclo de repetição sem fim. Agora a gente chega no clímax de toda essa investigação. O pregador, que era um rei conhecido por ter muita sabedoria, resolve colocar a própria busca pelo conhecimento em teste. Se o trabalho braçal é fútil, será que a resposta estaria então na mente, na inteligência? A missão que ele se deu era bem ambiciosa, usar toda a sua capacidade intelectual para analisar e entender completamente a experiência humana. E ele foi fundo nisso, mergulhou de cabeça nessa pesquisa. E, para ter certeza de que a investigação era completa, ele foi aos extremos. Ele não só buscou a sabedoria, ele também se dedicou a entender a loucura, a tolice. Ele queria entender os dois lados da moeda. O resultado é chocante. Depois de explorar tanto o caminho da sabedoria quanto o da tolice, ele chega exatamente na mesma conclusão. Ambas as buscas, a mais nobre e a mais insensata, levaram ele para o mesmo beco sem saída. A futilidade, a sensação de tentar agarrar o vento com as mãos. E aqui a gente vê um paradoxo. A nossa intuição diz que mais sabedoria e mais conhecimento deveriam trazer mais paz, mais felicidade, certo? Mas o pregador descobre justamente o oposto. Quanto mais ele aprendia, mais cansaço e tristeza ele sentia. Essa é a conclusão dele, poderosa e bem sóbria. A sabedoria não é um abrigo contra a vaidade do mundo. Na verdade, ela é como uma lente de aumento que torna tudo isso ainda mais claro e, por consequência, mais doloroso. Aumentar o conhecimento é aumentar a consciência da dor e da futilidade de tudo. E assim, o pregador junta todas as provas, a natureza indiferente, o trabalho humano que não gera um fruto duradouro e a busca pelo conhecimento que só traz dor. Todas as linhas de investigação dele apontam para uma única direção:
Recapitulando o caso, ele começou olhando o quadro geral, a natureza, depois ele focou na experiência humana do trabalho e, por fim, ele olhou para dentro, para a própria mente. Foi um processo metódico que o levou a um veredito que para ele era inevitável. E essa é a grande síntese. Não é sobre uma área específica da vida, nem um aspecto da existência. Depois de observar tudo, a conclusão dele é total. Tudo, sem exceção, que acontece debaixo do sol é revel, é vaidade, é correr atrás do vento. E ele ainda adiciona esta observação final que é bem brutal. Os problemas do mundo são fundamentais. Não tem conserto. As falhas são tão profundas que não dá para corrigir. E o que falta é tanto que não dá nem para medir. E assim, a análise do pregador nos deixa com essa pergunta no ar. Se ele tiver certo, se todo esforço humano, toda busca por sentido, por prazer, por conhecimento, se tudo isso for, no fim das contas, fútil, o que sobra pra gente?